1h16, estamos de volta com o Jornal Litoral e hoje é quarta-feira, está na hora do nosso quadro Educação Financeira. Roda a vinheta. Boa tarde, Juliana, como vai? Thiago. Como vai? Tudo bom? Beleza, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal Litoral, nosso quadro de Educação Financeira. Ju, na semana passada a gente falou sobre as 3 regrinhas para uma boa educação financeira. E hoje nós vamos mergulhar na primeira regrinha que eu anotei, tá? E é sobre metas. Por favor, discorra sobre o assunto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Parabéns, você anotou. Eu espero que todos de casa também tenham anotado, porque o que a gente começa aqui pode parecer algo muito simples, mas vai definir muito e vai ajudar muito todos a terem realmente o sucesso da educação financeira, o planejamento financeiro pessoal, né? E como a gente já viu, a educação financeira ela é cheia de regrinhas e essas regrinhas elas existem exatamente para tentar facilitar e tentar tangibilizar, né? Porque a gente tenta fugir da matemática, a gente tenta fugir de tudo, mas se a gente não colocar algumas regras, e Thiago, essas regras, hoje a gente trouxe aqui alguns slides, essas regras elas têm um padrão, mas a gente, claro, que vai ajustando de acordo com cada perfil, né? Então, talvez vocês se assustem um pouquinho com o que eu vou falar no início, mas eu acredito que a gente consegue sim ajustar para cada realidade de cada um, para a realidade de cada um. Muito bem. Pessoal, hoje não é aula de matemática, vai parecer um pouquinho, mas não é aula de matemática. Juliano, você quer mostrar então os slides? Hoje tá chique o programa. Ju, por favor, fique à vontade. Como eu disse, a gente tem várias regras para seguir. E as regras, hoje, eu vou falar de uma, que é a regra 70-30. Ju, o 70-30? Que é isso? 70-30. Basicamente, essa regrinha 70-30 informa pra gente que 30% de tudo que a gente ganha, a gente tem que investir. Investir, não guardar. Investir ou guardar? Então, investir. E aí a gente vai selecionar onde a gente deve investir esses 30% iniciais. Que aí são basicamente, então eu tenho que investir 30%. 10% basicamente é a nossa reserva de emergência. Certo. Thiago, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que os nossos custos multiplicado por um período. Qual o período? De 6 meses a 12. Depende muito do regime que a gente recebe, do regime que a gente tem a renda. Se eu sou CLT, se eu sou um empresário, se eu sou um autônomo. Então, esse prazo vai depender, um autônomo precisa talvez de um prazo um pouquinho maior, né? Porque pode ser que ele não tenha a recorrência da receita em todos os meses. Então, eu preciso ter um acúmulo de, um exemplo, se eu tenho custos de R$1.000, eu preciso ter pelo menos 6 mil guardados para uma reserva de emergência. Agora 6 mil. 6 mil. Certo. Só que se a gente pega 10% de tudo que eu ganho e monto essa reserva de emergência, concorda que em algum momento a minha reserva vai estar fechada. Sim. E aí eu vou poder destinando para as outras caixinhas que a gente vai desenhar, tá? Muito bem. 10% nosso futuro. A gente tem que pensar no nosso futuro, né? Eu acredito que a gente vai ter um dia para falar só do INSS e o que ele dá para a gente ou não. Mas se a gente não pensar no nosso futuro, a gente vai acabar decorrendo de depender somente do INSS, da assistência do INSS, né? E qual que é o grande segredo para a aposentadoria? Quanto mais tempo eu tenho, menor é o esforço que eu tenho que destinar. Se eu demorar muito para começar a pensar na minha aposentadoria, concorda que se eu tiver 40 anos, para eu pensar para me aposentar em 60, eu só tenho 20 anos, o meu esforço financeiro vai ter que ser maior que os 10%. Meu Deus, já estou preocupado, porque eu estou com 40 anos e estou ouvindo agora isso e olha, meu coração tem que bater mais forte agora. Eu acertei a idade. Então, quanto mais tempo a gente tem para se programar, maior é o nosso sucesso de manter o nosso padrão de vida, tá? E 10% você vai gostar desses 10%. Opa, isso é importante. Eu costumo dizer que são os boletos pessoais. Por quê? Porque nós somos consumistas. Muito. E o consumo, ele está na rede social, ele está na TV, as promoções. Então, a gente sempre quer ter algo, a gente sempre tem algo que a gente quer, que a gente vai querer consumir e que aparece, né? E na educação financeira a gente aprende que consumir, que gastar, que investir, não é não fazer isso.
é simplesmente escolher, fazer um planejamento. E o planejamento depende de quê? De tempo. Então, se eu sei que eu posso gastar 10%, tá vendo? Eu não estou deixando engessado. Se eu posso gastar 10% para esse meu consumo, porque não dá para deixar de fazer alguma coisa, não dá para deixar de comer uma pizza, não dá para deixar de comprar alguma coisa. Senão então, não há vida. Senão não há vida, assim, não faz sentido, né? Então, se eu não deixar esses 10%, Ti, eu vou acabar precisando utilizar dos outros percentuais. Por isso que se a gente planejar, eu tenho 10% para gastar, então daqueles 10% vai ser o meu consumo, as minhas metas, minhas metinhas pessoais. Eu costumo falar que são as metinhas porque são os consumos extras realmente. Muito bem, então vamos recapitular como se estivéssemos numa sala de aula. Estamos quase finalizando a nossa aula de matemática financeira hoje. Não é matemática. Calma, gente. Recapitulando, então, de forma simples, repasse novamente para o pessoal, então, essa regra dos 10% em cima dos 30%, tá? 70, 30, estamos agora no pulo do 30. Regrinha 70-30, onde 30 é quando a gente define onde a gente vai investir. Os 30% a gente precisa investir. 10% na minha reserva de emergência, 10% visando a minha aposentadoria e 10% são para os gastos extras que forem surgindo. Perfeito. Pessoal, interessante isso aí. Então, daqui a pouquinho, esse quadro estará disponível nas nossas redes sociais para você rever e fazer o planejamento, fazer sua marcação a respeito desta informação, que é muito importante. Ô Ju, por favor, usando aquela câmera ali, fale suas redes sociais, divulgue seu trabalho aí para o pessoal que quiser procurá-la para saber um pouquinho mais sobre o mundo financeiro. Por favor. Eu estou no Instagram, né? Hoje eu estou como assessora de investimentos, eu represento uma corretora. E o meu Instagram é ju_0108. Estou lá para dar dicas de educação financeira e tentar realmente fazer a população investir melhor. Perfeito. Então, essa foi Juliana. Eu vou cumprimentá-la. Muito obrigado pela sua participação.